Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 9, versículos de 6 a 13. E não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que descendem de Israel são Israel, como nem todos os que descendem de Abraão são seus filhos. Mas de Isaque sairá uma descendência que terá seu nome, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes. Pois os termos da promessa são estes: por essa época voltarei e Sara terá um filho. E não só, também Rebeca, que concebera de um só, de Isaque, nosso pai, quando ainda não haviam nascido, e nada tinham feito de bem ou de mal, a fim de que ficasse firme a liberdade de escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. Conforme está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos aqui Deus com liberdade de escolha. É um trecho que é mais curto, ele vai continuar o assunto mais para frente, né? Na mesma ideia do início da carta, né? Colocando uma situação e contrapondo essa situação. Colocando uma dúvida e respondendo a dúvida. Bom, Paulo começou falando de Israel. Israel tinha tudo para crer. Mas o que aconteceu com Israel? Israel não permaneceu. Israel não creu. E ele sofre por causa disso. Israel tinha tudo, ó. Voltando lá no versículo 4. Né? Tinha o quê? A adoção filial, a glória, as alianças, a legislação oculta, as promessas, os patriarcas, até o Cristo, que descende. Tudo, mas Israel não acreditou no Senhor. E aí ele começa dizendo: então a palavra de Deus falhou? Não. Não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são descendentes de Israel são Israel, como nem todos os que descendem de Abraão são seus filhos. E aí ele pega um trecho do Antigo Testamento: de Isaque sairá uma descendência que terá seu nome. Por quê? Porque Abraão tinha um outro filho. O outro filho era Isaque e Ismael, que foi o primeiro filho de Agar, que era escrava. Mas não foi dali que nasceu a aliança. Foi por causa da promessa de Deus. Então não bastava ser filho de Abraão, dizer eu sou filho de Abraão, porque Ismael também. Mas o fato de ser filho de Abraão não quer dizer que é Israel, é o que ele está dizendo. Então a palavra de Deus não falhou, ela continuou firme na promessa que Deus fez. E aí ele vai seguir, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes.
pois os termos da promessa são esses: por essa época voltarei e Sara terá um filho. E aí também falou a respeito de Rebeca, que teve 2 filhos. Mas antes de nascer, Deus já tinha falado: olha, Rebeca, o menor vai ser maior. Ou seja, o maior servirá ao menor. Quem nascer depois é quem? Jacó. Mas quando Esaú nasceu, ele nasceu e Jacó estava segurando o pé dele para dizer isso. Então, está escrito: me amei a Jacó e aborreci Esaú. Deus tem liberdade de escolher. Liberdade de escolher. Então, está dizendo para os israelitas que, embora tudo isso tenha sido dado a eles só recebem se estão dentro da promessa de Deus, que Deus não volta atrás. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E ele cumpre. Ele não volta atrás. Ah, mas tá demorando, mas ele vai cumprir. Você pode não ver, mas alguém da sua descendência vai ver. Como Abraão. Abraão viu a sua descendência enorme. Jesus disse que ele viu, né? Viu o meu dia e exultou. Lá no Evangelho de São João, ele diz isso, né? Para os judeus querem tacar pedra em Jesus, né? Você não tem nem 50 anos e viu Abraão, né? Lá no capítulo 8 do Evangelho de São João, no finalzinho, Jesus tem essa discussão com os judeus. Mas para dizer, Abraão, ele olhava para as estrelas, porque Deus fala: olha as estrelas, olha a areia do mar. Tá vendo? A sua descendência vai ser assim, não dá para contar. E Abraão acreditou, mas ele morreu vendo apenas Isaac. Isaac continuou crendo na promessa que foi feita a seu pai, mas ele morreu vendo apenas quem? Esaú e Jacó. Claro, viu alguns filhos também, né? Viu Jacó cresceu, teve mais filhos, enfim, né? Mas depois não viu a descendência gigante, não viu. Mas vem Israel, que é Jacó. E Jacó tinha tudo para não ser o filho da promessa. Por quê? Porque ele não nasceu primeiro. Ele nasceu depois. Ele é o filho de depois. Mas porque Deus tinha escolhido que ele fosse, que se tornasse Israel, embora Esaú tenha nascido primeiro, Deus escolheu Jacó, que se tornou depois Israel. Claro, foi de maneira usurpativa, né, que ele conseguiu a primogenitura. Mas Esaú se mostrou indigno, porque não fazia conta. Mas Jacó fazia conta, ele queria ser o primogênito. Não tinha direito, não nasceu primeiro, conquistou por bravura, porque queria mesmo. Claro, depois sofreu, né? Sofreu as consequências, foi perseguido pelo irmão, né? Fatos da história que são frutos das nossas escolhas, as consequências dela. Mas, uma vez que ele foi abençoado, e aí que está, a bênção foi dada a Jacó e Isaac não tirou a bênção. Mesmo depois de ter descoberto que foi uma farsa, que ele se fingiu. Mas também descobriu que o irmão não tinha feito conta. A bênção não foi tirada uma vez que ela foi dada. A promessa de Deus continuou valendo. E aí então, isso aqui, depois nós vamos entender. Por que muitas vezes a gente vê pessoas que tinham tudo para serem, não são. Tinha tudo para realizarem, não realizam. Que valor nós estamos dando à promessa que Deus nos deu, nos fez? Nós dependemos apenas da nossa resposta para que Deus realize a promessa dele na nossa vida. E não dos outros. E não de estruturas, porque Deus é poderoso para realizar uma vez que ele prometeu fazer. Então que eu e você sejamos dignos das promessas de Cristo.
E ser digno da promessa de Cristo é, antes de tudo, acreditar que ela se realizará em nossa vida. Por que que Esaú não estava? Porque Esaú não foi digno. Mas Jacó foi. Jacó foi. E aí, depois a gente vai ver que não tem essa de achar, não, mas foi injustiça de Deus. Não, foi escolha de Esaú. Depois a gente vai chegar no livro do Gênesis, se você quiser ir lá ver, né? O livro do Gênesis, eu não lembro o capítulo agora, depois do 10, lá para frente, do livro do Gênesis, vai falar dessa realidade de Esaú e Jacó. Rebeca ajudou Jacó, né, a disfarçar, pegou uma roupa do irmão, mas ele estava mais preocupado com a fome do que com a primogenitura. Quem pessoa que valoriza mais o seu estado atual, imediato, do que a promessa de Deus, tem condições de arcar com a promessa de Deus? Não tem? Então perde o mérito. O merecimento dele, o mérito dele era ter nascido primeiro, mas ele não fez conta. E aquele que nasceu depois e que queria muito, fez conta e recebeu. É a injustiça de Deus? No próximo estudo, no próximo trecho, a gente vai ver se Deus tem ou não tem condições de fazer suas escolhas. Vamos anotar no nosso diário? Tem promessas e princípios eternos. Promessa de Deus, versículo 7, né? Tem um trechinho de promessa aqui. Mas de Isaac sairá uma descendência que terá seu nome. E depois do 9 ao 13, promessa de Deus também. Princípio eterno, versículos 6 e 7a, né? Do início do versículo 6 até o nem todos são descendentes, que são descendentes de Abraão, são seus filhos. E depois o versículo 8, princípio eterno também. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Quem é novo aqui no canal está convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Você encontra tudo o que você precisa para realizar isso aqui na descrição do vídeo. Quero convidar você, mais uma vez, a se inscrever, porque a gente vai fazer todo o método, tá bom? E dizer para você que nós temos um grupo também de WhatsApp, se você quiser participar, aqui na descrição do vídeo está o grupo. E eu te aviso por lá sempre que tem vídeos novos, tá bom? Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.